Olá novamente. Hoje a gente vai falar de geração de números de variáveis pseudo-aleatórias. Isso é muito importante. Na aula passada, nas aulas anteriores, nós vimos como simular funções determinísticas e hoje nós vamos aprender como simular funções estocásticas. Aí, no final das contas, você tem que se perguntar por que que a gente quer simular coisas? Por que que eu quero simular uma função matemática? Por que que eu quero simular uma função estocástica? Por um motivo muito simples. Eu tenho vários motivos para aprender a fazer isso, para poder fazer simulações. A primeira é eu estudar um cenário. Eu quero entender como um mecanismo funciona, uma função funciona. Então, é mais fácil eu simular resultados do que eu fazer experimentos. Para eu fazer o experimento, eu tenho que ir para um laboratório, eu tenho que sair na rua, né, entrevistar pessoas. E isso demora muito, e às vezes eu estou precisando, na verdade, entender uma ideia para poder planejar, né? Então, a simulação acaba sendo muito útil. Outra coisa também que ajuda, que é uma consequência disso que eu falei, que é auxílio em planejar possíveis cenários. Então, eu posso já, antes de fazer o experimento, já me adiantar em cenários diferentes, para eu já me preparar para eles. Então, isso é uma outra utilidade que pode ter. Tem outra utilidade também muito interessante de simulação, é que nem sempre, nem sempre eu vou ter a função matemática que, ao menos não fácil. Às vezes, depende de uma integral, vocês já viram integrais, e as integrais, às vezes, tem umas que não tem muito como resolver, né? Nem tem uma solução analítica direta. Mas aí eu posso simular numericamente e chegar numa resposta. Então, existem muitos motivos para simulação em geral. E para simular variáveis aleatórias, é porque nem sempre eu vou poder estimar as coisas, os comportamentos. Então, na verdade, aqui entra na nossa primeiro ponto, né? Já expliquei por que simular é importante, só alguns motivos, tem mais motivos do que esse. E agora, por que especificamente simular variáveis aleatórias? Primeiro, porque eu posso querer gerar bancos de dados para avaliar o desempenho de algum modelo que eu tenha proposto. Então, digamos que eu obtive um modelo. Eu quero saber se ele realmente funciona. Vou esperar que o meu contratante me diga que funcionou, que não funcionou? Não, eu tenho que me adiantar acerca disso. Eu tenho que ser capaz de ver se a coisa funciona ou não. Isso não é útil apenas na estatística, é útil em várias áreas, inclusive na engenharia, de modo geral. É interessantíssimo eu ser capaz de gerar nos meus relatórios para simular um comportamento real. Porque às vezes, quando eu coloco na equação matemática, tudo fica muito perfeitinho e aquilo acaba não representando a realidade. Outra coisa é eu querer estudar como um modelo se comporta. Então, vocês, por exemplo, não sabem o comportamento de um modelo autorregressivo. Então, o que é que eu faço? Eu vou ter que esperar ele acontecer para eu saber como ele funciona? Não. Se eu aprender a simular um modelo autorregressivo, eu posso desde já simular vários e vendo, trocando parâmetro e tal. E aí eu já vou aprendendo antes de ter que ganhar experiência. Eu já entro com alguma experiência antes da prática. É legal. O legal da simulação é que ela permite você ganhar experiência sendo inexperiente. Você se prepara, né? Você prepara possíveis cenários. E no caso de uma variável aleatória, ela é uma das grandezas estatísticas mais importantes que vocês podem aprender. Então, vocês conhecem o conceito da distribuição de variável aleatória, mas normalmente vocês não têm muito como experimentar isso. Então, por exemplo, eu falo lá que a distribuição de probabilidade do lançamento de dados é uniforme. Cada lançamento tem cada resultado tem probabilidade de 1/6. Então, ela é uniforme discreta, né? Não é uniforme contínua. Então, beleza, mas eu quero comprovar isso. Você vai pegar um dado e lançar 1 milhão de vezes? Não, você não vai lançar um dado 1 milhão de vezes. Você tem mais o que fazer da sua vida, certo? Você pode simular. Você pode gerar um dado virtual, você pode simular uma variável aleatória uniforme e rodá-la 1 milhão de vezes e ver o que acontece. Então, muitas utilidades você pode ter para uma variável aleatória. E considerando que um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias, então isso me dá a oportunidade de simular essas famílias de variáveis aleatórias. Né? Mas eu preciso entender o seguinte, que essa simulação, essa geração de variáveis aleatórias no computador não é exatamente aleatória, tá? Ao menos não
no conceito que nós temos do que seja aleatório, que é uma coisa completamente imprevisível. Isso não é verdade, porque um computador não consegue lidar com coisas completamente imprevisíveis. Na verdade, eu preciso fazer parecer que é completamente imprevisível. Se parecer, já está bom. É que nem, por exemplo, eu já mencionei para vocês, né? Caro coroa é completamente imprevisível? Teoricamente, não. Se você conhece a pressão do ar, os movimentos, o formato da moeda, todas as variáveis que incidem sobre esse experimento, você poderia até prever o resultado de caro coroa. Mas você variáveis mais. Então, para todos os efeitos, o resultado é imprevisível, certo? A mesma coisa acontece no computador. Então, o que nós vamos fazer, e o termo correto, inclusive, não errem isso na prática, nós vamos gerar variáveis pseudo-aleatórias, não variáveis aleatórias. São variáveis que parecem aleatórias, mas na verdade não são. Elas são variáveis periódicas, tá? Elas, depois de um tempo, se você esperar bastante, começa a se repetir. Só que é um intervalo bem longo, tá? Então, na verdade, o que é um números pseudo-aleatórios? É uma sequência de valores que, apesar de serem gerados de uma forma determinística, ou seja, é uma função determinística que o gera, eles parecem ser variáveis aleatórias independentes com distribuição uniforme entre 0 e 1. Então, eles têm essa aparência. Isso tem muita aplicação, a geração de números pseudo-aleatórios. Então, vamos lá. Vamos ver como é que faz isso, como é que faz essa mágica. Bom, essa matéria, ela não é uma matéria para isso. Eu estou fazendo um grande parêntese aqui para vocês aprenderem a fazer isso. O ideal é aprender isso lá em processos estocásticos. Mas é bom aprender aqui porque a gente vai usar bastante isso. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar a aprender. Primeiro ponto, tem vários métodos, certo? Esse é o método mais comum, é o método que está no livro que eu indiquei para vocês, se vocês forem procurar nesse livro aqui, está no último capítulo dele, tá? Esse aqui é o livro de probabilidade do Ross. Então, no último capítulo dele, ele fala geração de variáveis aleatórias, né? E ele dá esse algoritmo aqui, tá? Então, o primeiro passo, quer dizer, ele não dá bonitinho assim como eu estou dando, tá? Ele vem no texto lá e tal, mas mesmo assim é fácil de entender. Então, a primeira coisa a fazer é entender que esse método é um método recursivo. O que é um método recursivo? É um método que a equação, para eu calcular um valor atual, eu preciso de algum valor anterior dela mesma, tá? Então, quando eu tenho métodos recursivos, eu preciso de um valor inicial, sempre. Sempre que eu tiver uma equação recursiva, eu vou precisar de algum valor inicial, porque senão ela não tem fim, tá? Então, eu preciso definir um valor x0. X0 é um valor da sequência, mas eu também tenho parâmetros iniciais. Esses parâmetros iniciais também são importantes. Isso aí é o que eu chamo de semente. Essa semente é o que vai definir a minha sequência. Se eu uso uma mesma sequência, eu posso definir aquela mesma variável aleatória e repeti-la quantas vezes eu quiser. Guarda isso, porque isso tem utilidade. Porque digamos que eu faço um experimento e eu quero que vocês reproduzam exatamente como eu fiz. Se eu tenho um gerador de número aleatório e não dei a semente para vocês, nunca vai dar o mesmo resultado, porque ele sempre vai estar usando uma semente diferente. Agora, se você usar a mesma semente, aí você consegue repetir exatamente os mesmos resultados, mesmo que eles pareçam aleatórios. Segundo passo. O segundo passo é calcular recursivamente os sucessivos valores xn, tá? Onde esse n é maior ou igual a 1, tá? Através dessa equação recursiva aqui. Vamos entender essa equação. Onde A, C e M, esqueci de colocar o C aqui, são parâmetros, são números inteiros positivos, tá? Então, A vezes xn-1, ou seja, o valor que deu anteriormente na minha sequência pseudo-aleatória, mais C, que é um parâmetro inicial definido, mod M. O que é mod? Antes que vocês joguem alguma coisa em mim através da internet. Mod é a operação de resto. Tá? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando eu faço a divisão por um número, essa divisão tem um resto. Tá? Então, por exemplo, 20 dividido por 15 dá 1. Né? 20 dividido por 15 dá 1. Tá, tudo bem, tem a vírgula. Não tem vírgula. No mod, eu não olho para depois da vírgula. Então, se eu pego 20 dividido por 15 dá 1,
e o resto é 5, não é isso? Então, nesse caso, se eu fizer 20 mod 15, a resposta é 5, porque é o resto da divisão, tá? Na verdade, é uma operação simples, a gente vai ver, tá? Então, eu vou calcular o resto da divisão dessa equação linear por m, que é um parâmetro que eu defini. Aí eu vou pegar o resto dessa divisão, e isso vai dar o meu xn. Aí eu pego esse xn e eu vou obter uma aproximação para uma variável aleatória uniforme entre 0 e 1, que seria o chapéu igual a xn sobre m. Para entender bem isso, a gente vai ter que definir um exemplo aqui, tá? Vamos a um exemplo de cálculo, né, de sequência de variáveis pseudo-aleatórias para a gente entender mais o que é que eu expliquei no vídeo anterior, tá? Então, aqui eu estou definindo alguns parâmetros para calcular a sequência de números pseudo-aleatórios. Eu defini que o x0 vale 11, né? X0 é o meu valor inicial da sequência, minha sequência começa com 11. O A é igual a 2, o C é igual a 4, ambos são parâmetros da minha equação linear inicial, e M é um parâmetro também que é igual a 10. Isso tudo aqui é a minha semente, tá? Então, vamos definir aqui, vamos só relembrar aqui, vou colocar de preto aqui, tá? Que a nossa equação que define os valores pseudo-aleatórios, ela necessita que eu calcule xn, que é igual a A vezes xn menos 1, mais C mod m. E aí eu pego esse resultado, eu vou jogar aqui, né? A estimativa da minha variável aleatória uniforme 1 é igual a xn, o n, né? É igual a xn sobre m, tá? Então, essa aqui é a minha definição de variável pseudo-aleatório para esse método, né? Existem outros métodos. Então, vamos lá, vamos calcular, então, o meu primeiro valor na sequência. Então, para pegar meu primeiro valor, eu teria que calcular primeiro x1, certo? Quem é x1? X1, para calcular, eu vou ter que pegar A, quem é A? É 2, vezes xn menos 1. Quem é xn menos 1? Se o meu n atual é 1, xn menos 1 é x0. Vou fazer devagarzinho, para não ter problema. Seria x0. Mais C. Quem é C? O C é fixo, ele é 4. Mod M. Quem é o M? 10. Então, já coloquei aqui os parâmetros. Bom, x0 a gente já definiu como 11. Então, fica 2 vezes 11 mais 4 mod 10. Ok. 2, vou colocar igualzinho logo aqui. 2 vezes 11 é 22. 22 mais 4 é 25. 25 mod 10. 25 mod 10 dá quanto, gente? Lembra? Como é que a gente calcula o mod? Só jogar aqui para o lado. Deu 25 mod 10, né? Então, 25 dividido por 10. Quanto é 25 por 10? Dá 2, né? Porque é 20, sobra 5. Então, o resultado da operação odd é o resto da divisão, sem colocar vírgula, tá? Então, o resultado dessa operação vai dar 5. Então, aqui é 25 mod 10. Ou seja, o que eu quero é o resto da divisão de 25 por 10, tá? Então, isso aqui, o meu x1 vale 5. Se o meu x1 vale 5, então o meu U1 vale 5 dividido por 10. 5 dividido por 10 dá meio, né? Dá 1 sobre 2. Esse é o meu primeiro valor aleatório. Repara que sempre vai dar algum valor entre 0 e 1. Tá? Bora calcular o próximo valor pseudo-aleatório. x2. Então, quem seria x2? x2 é 2 vezes xn menos 1. Se o meu 2 é n, quanto é n menos 1? É x1.
mais 4, porque é fixo isso, mod 10. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? 2 vezes... Quem é o meu x1? O meu x1 é 5. Então, 5 mais 4 mod 10. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó, só reforçando. Façam algum exemplo desse em casa para vocês reforçarem. Ó, 2 vezes 5 dá 10. 10 mais 4 dá 14. 14 dividido por 10 dá 1. Resta 4. Então, o resultado dessa operação do mod é 4. Tá? Então, sempre ficar atento nisso. Ângela, pode fazer a pergunta mesmo no vídeo, pode perguntar, sem problema. Professor, com licença, aqui o 2 vezes 11 mais 4 é 26. E olha, é verdade, é 26. Então, isso aqui deveria dar 6 e afetar a conta toda. Então, 6 por 10 dá 0,6. Tá? Nossa primeira operação. E aqui vai ser 6. Portanto, nós vamos ter 2 vezes 2, 12. Né? E aqui vai 16. Mudou tudo. E aqui vai dar 6. Deu 6 de novo. Tá? Ok? Obrigado, Ângela. Aí, depois daqui, vamos calcular o nosso próximo número da sequência uniforme, que, coincidentemente, vai dar o mesmo número. 6 dividido por 10 igual a 0,6. Inclusive, gente, tem um negócio que é importante de vocês saberem. Tem umas escolhas de números, de sementes, que podem travar a geração de variáveis aleatórias, tá? Tipo, elas podem ficar repetindo o mesmo número o tempo todo. Então, estou vendo que está com cara de ser o caso aqui, porque vai dar 6 de novo, eu vou usar o 6 de novo, e ele vai ficar dando eternamente 0,6. Tá? Então, isso é um problema. Então, eu já vi que essa escolha de semente aqui é um problema. Tanto aqui que tem uma das coisas que eu vou recomendar é sobre a escolha desse M aqui, que é justamente evitar números redondinhos como 10, por exemplo, porque costuma dar isso aqui. Ele normalmente recomenda números primos, por exemplo. Então, para esse exemplo aqui, se vocês forem reproduzir, vai dar sempre 0,6. Tá? Bora experimentar um outro exemplo, com uma outra semente. Bora fazer uma semente parecida, só que com uma pequena diferença. Bora colocar aqui x0 igual a 11, a igual a 2, c igual a 4 e o m igual a 11. Bora ver o que acontece agora. Não preciso trazer de volta a equação, né? Então, vamos lá. Vamos calcular o nosso primeiro x1 aqui. A gente vai ter 2 vezes... Agora, eu não preciso escrever x0 para vocês, né? O x0 é 11, mais c, que é 4. Mod de 11, tá? Então, isso aqui, sim, dá de novo, né? 2 vezes 11, 22, mais 4 é 26. Mod 11. 26 mod... Ops. 26 mod 11. É engraçado que fica soando como se fosse... Como é que se diz? Como se fosse uma coisa de interior, né? 26 mod 11. Nota que 2 vezes 11 dá 22. Sobra, então, 4, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, 26 mod 11 é igual a 4. Para esse valor de x1, eu calculo a minha estimativa de 1. Então, eu vou ter o x1, que é 4 dividido por 11. Então, 4 dividido por 11, e aqui é bom vocês não pouparem as vírgulas, isso aqui vai dar 0,36, 36 e assim por diante. Tá? Bora calcular o próximo valor na sequência. Então, eu tenho x2, certo?
x2 é 2 vezes o x1. O x1 foi 4. Então, vamos lá. 4 mais 4 mod 11. 2 vezes 4, 8, mais 4, 12. 12 mod 11 é igual a 1. Tá? Isso aqui resulta que a minha estimativa de variável uniforme vai ser 1 dividido por 11, que vai dar 1 dividido por 11 tem que ser um número menor que 0,1, né? Então, vai dar 0,0909 e assim por diante. Tá? Eu vou fazer mais uma vez para fixar. x3 é igual a 2 vezes o nosso x2, né? Que é 1, mais 4 mod 11. 2 vezes 1, 2, mais 4, 6 mod 11. 6 mod 11, aí é uma boa pergunta, né? Quanto é que dá 6 mod 11? É bom eu fazer essa aqui porque vocês poderiam se embananar com essa. Então, imagina que eu estou dividindo 6 por 11. 6 por 11 tem que dar 0, né? Porque eu vou ter que colocar uma vírgula. Esse número é menor do que aquele, né? Sobra quanto? O 6 mesmo. Então, quando eu tenho um número menor do que aquele que eu estou dividindo, dá o próprio número. Tá? Porque eu vou ter que colocar 0, vírgula, vocês conhecem o resto depois, né? Então, isso aqui dá 6. E isso aqui resulta, então, aqui eu coloquei o 2, né? Que a minha estimativa para a minha variável aleatória uniforme em 3 é 6 dividido por 11. Tá? Então, 6 dividido por 11 dá 0,5454 e assim por diante. É uma dízima. Então, percebam que eu vou olhando para esses números, se eu fizer vários deles, vai dar a forte impressão de que eles são aleatórios. Dá essa forte impressão, mas eles não são. Eles são gerados por uma função determinística, onde essa função determinística ela é recursiva. Tá? Eu sempre uso o resultado da sequência anterior para calcular o próximo. E se vocês forem observar, isso aqui é uma função linear. Então, existe um período nisso aqui. Eu vou rodar, 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 ele vai gerar números, vai gerar número, vai gerar número, e uma hora ele vai voltar para esse primeiro número aqui. Ele vai repetir e vai repetir tudo de novo. Tá? Só que a quantidade de vezes necessária para repetir, ou seja, para gerar um período, é tão grande que dá para passar por uma sequência de valores aleatórios. Eu posso imaginar que é aleatório. Tá? Então, isso aqui é um método bem prático de fazer isso, para gerar uma variável aleatória uniforme. Tá? Isso aqui, agora repara, que isso aqui vale para uma variável aleatória que eu quero simular uma distribuição uniforme. Vocês sabem que existem várias outras distribuições, né? Distribuição exponencial, normal, Poisson, muitas outras. Como é que eu faço para obter uma outra variável aleatória de uma outra distribuição?